Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 15 de setembro. O blogueiro Wellington Macedo de Souza e o radialista Maxione Pitangui de Abreu, presos no Paraguai, foram transferidos no início da tarde desta sexta-feira de Foz do Iguaçu para Brasília. Ambos tinham mandado de prisão em aberto e eram considerados foragidos pelas autoridades brasileiras. O blogueiro também estava na lista de procurados da Interpol. Eles foram presos no Paraguai na quinta-feira e entregues à Polícia Federal na mesma data pela Ponte da Amizade, que liga a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, à cidade do Leste, onde os dois foram presos. Os beneficiários do Bolsa Família que não atualizam o cadastro há mais de 5 anos podem ter o auxílio cancelado em novembro. Durante o mês de setembro, há convocação para a revisão das informações e no mês seguinte o pagamento pode ser bloqueado. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social está fazendo um processo de revisão cadastral do programa Bolsa Família desde o início do ano. Agora, o benefício entra na fase de atualização do registro no Cadastro Único, para quem estiver desatualizado há até 5 anos. Todos os beneficiários sem atualização já estão sendo chamados por meio de mensagens para fazer a revisão dos dados, que incluem informações sobre a situação financeira e social de cada grupo familiar. Quem não atender a convocação e continuar com os dados sem atualização, terá em outubro o benefício bloqueado. E no mês seguinte, as que mantiverem o cadastro desatualizado terão os pagamentos cancelados. As famílias não beneficiárias de programas sociais que tenham atualizado seu cadastro pela última vez em 2019 ou antes disso, ou seja, há 4 anos ou mais, estarão sujeitas a exclusões realizadas automaticamente pelo sistema a partir de junho de 2024. Com a evolução das ações de melhoria do Cadastro Único e o tratamento inicial de dados por meio de processos automatizados, tanto na averiguação cadastral de renda como da revisão cadastral, foi possível incluir esses novos públicos na verificação. Em agosto, o Bolsa Família atendeu 5.570 municípios e mais de 21 milhões de famílias, 241 mil a mais do que no mês anterior. O total transferido foi de 14 bilhões 250 milhões de reais, com um valor médio de R$ 686. A nova fase do Desenrola Brasil pode ajudar a destravar o consumo no país. Especialistas acreditam que as renegociações devem trazer fôlego financeiro às famílias. A segunda fase do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, pode favorecer a volta de aumento de consumos de bens duráveis no país no último trimestre do ano. Os economistas acreditam que as renegociações devem trazer fôlego financeiro às famílias e facilitar a compra de bens como eletrodomésticos e eletrônicos, que são mais sensíveis ao crédito. A esperada queda na taxa básica de juros, a Selic, também deve impulsionar o mercado. Segundo o Ministério da Fazenda, a segunda fase do programa atraiu mais de 900 empresas credoras, que representam 86% das dívidas de até R$ 5 mil. Esta segunda etapa vai permitir que os consumidores com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único renegociem contas básicas, como luz, água e débitos com varejistas. O programa vai até dezembro. Em julho, o número de inadimplentes teve a segunda queda seguida e cerca de 34 mil pessoas deixaram de fazer parte da estatística no mês, levando o total de consumidores com contas em atraso recuar para 71 milhões e 400 mil. A consultoria MB Associados prevê alta de 1,5% do consumo das famílias no quarto trimestre em relação ao igual período do ano passado. Para o varejo ampliado, que inclui automóveis, a projeção é de alta de 2,5%. A previsão anterior era de alta de 1,3%. As vendas do comércio varejista cresceram em julho. O resultado veio acima do esperado pelo mercado financeiro. Após registrar estabilidade, as vendas do varejo brasileiro cresceram 0,7% em julho, na comparação com junho. Com isso, a média móvel trimestral variou 0,1% no trimestre entre maio e julho.
Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma alta de 2,4%, segunda alta seguida nessa comparação. No acumulado do ano até julho, foi de 1,5%. Já o acumulado dos últimos 12 meses foi de 1,6%. Os resultados vieram acima do esperado pelo mercado, que calculava uma alta de 0,5% na comparação mensal e de 2% na anual. 4 das 8 atividades calculadas tiveram alta no mês. O destaque foi para equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com a maior expansão, de 11,7%. A segunda maior alta foi no setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que apresentou expansão de 8,4% na passagem de junho para julho. O setor de supermercados, produtos alimentícios, que representa mais de 45% da pesquisa, também apresentou alta de 0,3%. Essa expansão, somada à alta do mês anterior, faz o setor de alimentos chegar ao crescimento de 1,7% no bimestre. A quarta atividade que fechou julho no campo positivo foi artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. O TikTok recebeu uma multa milionária por desrespeitar regras relativas a menores de idade. A sanção foi designada pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, um regulador da União Europeia, determinou que a rede social de capital chinês vai precisar pagar mais de 360 milhões de dólares por desrespeitar regras relativas a menores de idade. O organismo abriu uma investigação em setembro de 2021 sobre as práticas da rede social, filial da gigante chinesa ByteDance. O TikTok tem mais de 130 milhões de usuários na União Europeia e a investigação compreende práticas entre julho e dezembro de 2020. O regulador argumentou que a inscrição de menores de 18 anos na rede social era feita de tal forma que as contas acabavam definidas por defeito como públicas. Outro problema detectado pelo organismo é que uma função do TikTok denominada Conexão Familiar, que permite vincular a conta de um adolescente à dos pais, não incluía uma verificação adequada da filiação. A autoridade regulatória analisou os passos da verificação para evitar a inscrição de menores de 13 anos e não encontrou nenhuma infração, mas afirmou que a plataforma não avalia de forma adequada os riscos que enfrentam os jovens. A cidade mais populosa dos Estados Unidos é Nova York. Além do grande número de residentes, a cidade que nunca dorme também surpreende por sua densidade populacional. Los Angeles, Chicago e Houston vêm na sequência das cidades que são grandes centros comerciais e culturais que atraem milhares de pessoas o ano todo. Os 5 distritos da cidade de Nova York, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island foram consolidados em uma única cidade no dia 1º de janeiro de 1898. Hoje, a Big Apple se estende por 777 quilômetros quadrados. Um importante destino turístico e um dos marcos mais conhecidos da cidade é a Estátua da Liberdade, visitada por mais de 4,5 milhões de turistas anualmente. Já o Empire State Building é um dos prédios mais altos do mundo, por onde passam cerca de 4 milhões de pessoas anualmente. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.